Olá, senhores, tudo certo? Voltando aí para o nosso parte 2 da Supply Chain Management. Lembrando que no vídeo passado nós estávamos falando das vantagens competitivas que a sua empresa, nossa empresa no caso, pode ter adotando uma boa gestão da cadeia de suprimentos. Então, continuando, nós falamos da última vantagem que nós estávamos falando para vocês era sobre os grandes centros de distribuição. E eu falei várias características desses grandes centros de distribuição, de estar num local apenas, então ter um estoque muito grande naquele local, você ter uma frota de caminhão, de automóveis de distribuição todas naquele mesmo local, entregar para várias partes do país. E aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, olha aí o novo centro de distribuição da Amazon, em São Paulo. Olha para vocês terem uma ideia aí. É o quinto, eu tirei a reportagem para vocês darem uma olhada. Essa reportagem é atualizada aqui de setembro de 2020. Então, informação fresquinha aí. O maior centro de distribuição da Amazon. Dê uma olhada o tamanho desse centro de distribuição. Só para vocês observarem, isso daqui são caminhões, caminhões grandes de entrega. Olha o tamanho perto desse centro de distribuição. E aqui é onde passa a estrada normalmente, rodovia. Então essa parte toda aqui é do centro de distribuição da Amazon, que é o maior, tá para ser o maior do Brasil, Eles ainda vão acabar de construir. E aí 100 mil metros quadrados. Por isso que eu fiz analogia para vocês que às vezes são consideradas pequenas cidades logísticas, porque é extremamente grande e pomposo esses centros de distribuição. Beleza? Então vamos continuar o nosso terceiro tópico aí, que eu coloco, é a vantagem competitiva no pós-venda. Então, uma boa gestão da cadeia de suprimentos também gera uma vantagem competitiva para a empresa do pós-venda. Por quê? Vamos citar aí como que as empresas realizam esse pós-venda. Provavelmente vocês devem conhecer, alguns já devem ter recebido uma ligação de alguma empresa perguntando aos pais de vocês como foi prestado determinado serviço, se está satisfeito com o produto que foi comprado, ou até mesmo uma mensagem. Ah, professor, nunca me ligam e tal, mas será que a loja não te mandou um WhatsApp? Ah, professor, mas um WhatsApp? Lembra que eu falei para vocês. Conceito de Customer Relationship Management, o gerenciamento aí das relações com o cliente, pode ser feito pelo WhatsApp. É uma loja te perguntando se você gostou da roupa, o que você achou, se ficou bem servida, se caiu bem. Então, pessoal, isso é também um pós-venda, beleza? Só que, logicamente, em proporções menores do que a nossa logística empresarial, beleza? Então, continuando aqui, você tem a satisfação do cliente no pós-venda, lógico, a compra de um produto ou prestação de serviço. Agora, como que você vai ter essa satisfação? Depende. Várias empresas adotam diferentes estratégias para poder captar essa sua relação com o produto ou com o serviço. Por exemplo, coloco para vocês aí, garantia de que o produto ele não vai apresentar defeito durante um determinado tempo. E aí eu coloco para vocês o exemplo da Hyundai. Pessoal, não estou aqui fazendo propaganda, é simplesmente um exemplo que eu conheço e acho prático para mostrar para vocês. A Hyundai ela tem uma garantia de 5 anos, por exemplo, no carro HB20. Tem a garantia de 5 anos se você fizer todas as revisões na empresa. E aí, professor, como que é feita essa garantia? Se algum produto der algum defeito, dentro dos produtos lá que estão na garantia, eles trocam. Então, durante 5 anos, eles garantem a manutenção do seu carro, a troca de uma peça, se aquela peça estiver dentro da garantia. Então, você pode ter outros exemplos aí de lojas que trabalham com a garantia mais estendida.
Por quê? Porque algumas lojas entendem que isso é um valor que elas podem gerar para o cliente. Então, uma estratégia aí também de pós-venda. Uma outra questão que eu coloco para vocês aqui é exemplo dos computadores da Dell. A Dell, ela garante, logicamente que não são em todos os produtos, né? E você tem algumas peculiaridades. Mas, via de regra, ela garante a troca da peça do seu produto. Não é consertar a peça. Pelo menos, né, a Dell tinha essa política, até onde eu sei. Não é simplesmente consertar a peça, eles trocam a peça do seu produto. Isso é um pós-venda interessante. Por quê? Porque você compra um produto e ele já te garante que se der defeito durante determinado tempo, que é a garantia, que eles garantem o produto, então eles fazem essa troca para vocês. E a troca é interessante porque eles não mandam, às vezes, a peça para você. É um pós-venda diferenciado em que o funcionário deles vão até a sua residência e faz a troca da peça. Então é muito interessante esses tipos de pós-venda que as empresas trabalham. Beleza? E agora a gente vai passar para alguns tipos de logística de movimentação. Pessoal, é muito interessante que vocês observem na plataforma de vocês que eu coloquei um vídeo de cada tipo de logística de movimentação. Iniciando aí, a logística de abastecimento. Você tem o vídeo mostrando como esses fornecedores abastecem, como que deve ser o abastecimento da empresa, né, do estoque da empresa, como que deve ser realizada essa movimentação de materiais. Ou seja, às vezes aquela matéria-prima que está chegando para você utilizar na transformação, na produção do seu produto, transformar ele de produto semi-acabado em produto acabado. Como que você vai movimentar, como que vai ser a movimentação dessa matéria-prima até a chegada na sua empresa. E um outro vídeo que tem também é em relação à logística interna. E aí fala internamente, né, vocês têm outro vídeo complementar de uma empresa falando como que é utilizada, como que é feita essa movimentação de materiais. Nós temos exemplo aí de fábrica ou montadoras de carro, de automóveis que vão utilizar dessa movimentação. E aí eu coloco para vocês, irão receber as matérias-primas, manusear, estocar de acordo com as necessidades. Como é feita essa logística interna dentro da empresa? Como que vai se utilizar o MRP? Eu coloco aí para vocês um Material Requirement Planning na empresa, ou seja, como que eu vou fazer o planejamento de pedidos para eu movimentar internamente os materiais dentro da minha organização. Se vocês quiserem observar uma movimentação interna que não é tão grandiosa quanto essas grandes multinacionais, tem o filme Fome de Poder, ele mostra, professor, eu posso chamar de logística? Pode, porque é uma movimentação com o intuito de melhorar a organização, que é a logística do fast food. Dentro, logicamente no filme, tem uma parte que ele mostra como que vai ser o funcionamento, aonde vai estar o pão, o bife de hambúrguer, o ketchup, o que vai colocar, quanto de salada. Então, é uma logística interna. Então, para quem já viu esse filme, vale o exemplo, porque é muito interessante essa parte. Beleza? E passando por fim, para a logística de distribuição. Pessoal, a logística de distribuição tem muito a ver com as transportadoras. Quem que eu vou utilizar para entregar? Lembra que a gente fica nessa discussão direta em sala de aula? Eu vou utilizar os Correios? Será que é uma boa alternativa? Ou eu vou utilizar uma transportadora própria? Ou eu vou contratar uma transportadora? Então, é aí que você tem que ver o que vale a pena. Será que vale a pena eu gastar mais? Não vale a pena? O custo vai ser muito alto, então eu prefiro arriscar.
Então, isso é uma decisão que você deve tomar na sua empresa. Você tem veículos próprios para transportar, para entregar o seu produto, ou você vai utilizar, você vai contratar um frete, né? E outra, como que vai ser essa contratação do frete? Você vai pagar um valor fixo mensal ou você vai pagar por entrega? Então, a logística de distribuição, observe, ela envolve vários fatores, vários detalhes que devem ser muito bem planejados. Você tem aqui na sua figura vários, indústria, fábricas, né? Você tem aqui diversas, digamos, produtoras de matéria-prima entregando para distribuição para os caminhões e os caminhões vão lá nos centros de distribuição para que realize essa distribuição para os seus. Lembra que eu falei nos CDs, nos grandes centros de distribuição? Os caminhões que vão realizar a distribuição, a entrega para todos os locais do Brasil. E aí você pode ver na figurinha caminhãozinho menor fazendo entrega para, às vezes, supermercado ou redes varejistas menores. E tem as grandes redes varejistas também. Tudo depende da quantidade, de como foi realizado aquele contrato. Beleza, pessoal? Então nós terminamos. Aqui nós temos as instruções, as dicas gerais, que sempre é muito importante você observar, mas queria chamar a atenção para a visualização das videoaulas e o estudo de vocês é extremamente importante. Você está vendo as videoaulas, fazendo suas anotações e estudando os slides. Beleza, pessoal? Então nós fechamos a parte 2 aqui da nossa Supply Chain Management. E não na próxima quinzena nós vamos para a parte 3 da gestão da cadeia de suprimentos. Ok, pessoal? Então até a nossa próxima quinzena.